Olá, como você está? Vamos responder questões hoje sobre constipação intestinal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se tem sugestão, se inscreve, deixa o comentário também. E eu prometo que, se eu ver esse comentário, eu te respondo, tá? Vai ser ótimo discutir com você as questões, então vamos lá. Olha só, primeira questão da Universidade Estadual de Londrina. Ok, vamos lá. Paciente, 3 anos de idade, com história de constipação intestinal há 6 meses. Isso é muito tempo, né? Caracterizada por cruzar as pernas ou andar na ponta dos pés quando tinha desejo evacuatório. Evacua de 1 a 2 vezes na semana. Fezes de grosso calibre, porém, diariamente apresenta perda involuntária do conteúdo fecal amolecido em roupa íntima. Ou seja, ó, tem perda, né? Isso é importante também, ó, do conteúdo fecal. Mãe refere que utiliza esporadicamente supositório de glicerina para alívio do quadro. Há 2 meses buscou atendimento nutricional que adequou ingesta de fibras. Lembrando que a primeira linha de tratamento é justamente isso, né? É a mudança do estilo de vida. É adequar dieta e a gente realmente é, vai num caminho de aumentar o consumo de fibras. Agora, olha que interessante. Quando a gente pensa em ingestão hídrica, os estudos eles não são harmônicos entre si, sabe? Há contradições. Uns dizem que é até ok, que vai colaborar, outros dizem não encontramos essa relação de que realmente ajuda na constipação. Óbvio que você vai instruir beber água de maneira adequada, mas que ajuda na constipação a gente não tem esse respaldo científico, mas é ótimo para outras coisas, né? É essencial. Só uma adenda, é importante você saber disso, tá? Mas de fato, ingesta de fibras existem bons estudos que corroboram que ajuda, e inclusive também atividade física. Embora os estudos também não entrem em consenso sobre atividade física, mas a maioria vai no sentido de que sim, ajuda o bom trânsito intestinal, ok? Voltando para a criança, não faz uso de qualquer medicação de uso contínuo. Ao exame físico, peso e estatura próximo ao Z-score 0. Presença de fezes palpáveis em fossa ilíaca esquerda. Ano sem lesões à expressão. Ok. Sobre o caso descrito, vamos lá. Ó, primeira, inicialmente deve-se realizar desimpactação. Por quê? Desimpactação ele faz referência a fezes palpáveis, né? Com óleo mineral, aqui já acabou. Não é para usar óleo mineral, tá? Não há estudos que evidenciem melhora após o uso de óleo mineral. Pelo contrário, os estudos apontam para risco. Risco de quê? De broncoaspiração e de pneumonia lipoídica. Então, não é interessante usar óleo mineral, tá? É desaconselhado. A referência que eu uso principalmente aqui é o Tratado de Gastroenterologia, e no tratado também há o desaconselhamento de óleo mineral, tá? A gente não usa. Então, tá? Falsa. E as bancas adoram usar isso aqui, tá? Então saiba, não é para usar. É desaconselhável. A 2. Probióticos como o Saccharomyces, como esse daqui, devem ser utilizados antes do tratamento com laxantes, pois reduzem o tempo de uso dessas medicações. Trouxe você aqui para o tratado que eu citei, ó. E o que é que a gente tem? Cara, os dados que a gente tem na literatura são insuficientes para recomendar probiótico. Então, para prova, a gente não vai usar não, tá? A gente não vai usar probiótico. Uma revisão, mostrou que tem efeito favorável, ok, mas num consenso probiótico ainda não. Inclusive, as que apresentou o efeito favorável, nenhuma foi da que a questão citou,
Ó, que foram esses daqui, tá? Que estão grifados para você. Então, de forma geral, a gente não vai usar não. Voltando aqui para a questão, então, falsa, tá? Os laxantes osmóticos são as medicações de escolha para tratamento de manutenção. Correto. Existem alguns tipos de laxante, tá? Inclusive, o óleo mineral está dentro da categoria de laxante lubrificante. É um tipo de laxante lubrificante que a gente, tipo, quando a gente vai especificamente para óleo mineral, a gente vai evitar, por conta daquilo que eu já falei, né? Uma pneumonia, uma broncoaspiração, vamos evitar. Mas, cara, quando a gente pensa em outros tipos de laxante, como os osmóticos, quando a gente precisa usar laxante, é a primeira linha para tratamento medicamentoso, tá? Para tratamento medicamentoso, primeira linha laxante osmótico. Então, sim, tá certo. Como o paciente já consome quantidades adequadas de fibra alimentar, não há necessidade de suplementação desse nutriente. Correto, tá perfeito. Por quê? A gente pode usar suplementação disso? Pode, mas é se você não conseguir bater as fibras pela alimentação. Se você está conseguindo, você já resolveu essa parte. Porque, veja, o tripé do tratamento para constipação, e eu vou fazer um tripé bem chulo, é medicamento, que a gente tem algumas linhas, e a primeira é o laxante osmótico, a segunda é treinamento, treinamento de banheiro ou treinamento de toalete, como você queira, que é uma educação em primordialmente sentiu vontade de evacuar, você vai. Você não pode segurar. Porque quando mais você segurar, mais comprometimento da sensibilidade você vai ter daquela área, sabe? E aí você pode ir perdendo a sensibilidade de perceber que precisa evacuar ao longo do tempo, sabe? Cronicamente. E aí ter escapes, né, involuntários e coisas do tipo. E o outro tripé é o alimentar. Então esse aqui já tá ok. Falta os outros dois. Que a gente já até tá consertando aqui, né? Então, perfeito. Gabarito C. 3 e 4, beleza? Próxima questão, vamos lá. SES Pernambuco. A constipação intestinal é uma queixa frequente nos atendimentos ambulatoriais da pediatria, sendo que aproximadamente 90 a 95% dos casos é do tipo funcional. Isso é importante saber para a vida, tá? Funcional é aquele tipo de constipação que é também chamada de primária, que a gente procura uma causa orgânica e não acha. Constipação secundária, como você vê, é menos de 10% dos casos, né? E aí está relacionado a algum fator orgânico mesmo. A gente consegue encontrar, seja em exame de imagem laboratorial, a gente consegue encontrar uma causa, tá? Então vamos lá. O polietileno glicol é o medicamento de primeira escolha no tratamento da constipação intestinal funcional em crianças. Ele é eficaz na fase de manutenção, porém possui pouco efeito na fase aguda de desimpactação fecal. Já discutimos um pouco disso aqui, né? Tratamento medicamentoso e tal, então vamos lá. Eu acabei de falar que os laxativos osmóticos são primeira linha, né? E o principal representante dessa classe é justamente o polietileno glicol. Ele é muito bom comparado aos outros da mesma classe, tá? Então, tá ok. E quais são os outros da mesma classe? A lactulose é a outra grande representante, lactulose, tá? Mas o polietileno glicol realmente está muito superior a ela, ok? Então, até aqui tudo bem. De primeira escolha no tratamento, ok. Até aqui tá ok. Ele é eficaz na fase de manutenção, ele é.
porém possui pouco efeito na fase aguda da desimpactação fecal. Isso aqui é falso. Ele realmente pode ajudar na fase de desimpactação fecal. Cara, olha só. Se houver impactação fecal, o primeiro objetivo da terapia medicamentosa é desimpactar. O que é isso? É retirar as fezes endurecidas que estão no intestino, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Pelo que eu já falei com você, por laxativo, tá? E aí, os osmóticos, com destaque pro polietileno glicol, é, é ouro, tá? Então, tá ok, até aí. Só que ele também é eficaz para desimpactar. A gente pode usar para os dois. Então, ele é muito bom. Por isso que ele é a primeira linha, como eu falei. Beleza? Então, essa é falsa, tá? Por conta disso aqui. Ele disse que não é bom para desimpactar e é sim bom para desimpactar. Ó, só uma dica para você. Polietileno glicol também pode ser chamado de PEG 4000, beleza? Então você pode ver assim nas questões. Vamos lá, próximo. O uso de penicotroninil nas idades entre 2 e 4 anos é melhor que vaso sanitário, pois na primeira modalidade a criança pode apoiar os pés no chão. Realmente, né, com o penico ele pode colocar os pés no chão e dessa forma usar de forma adequada o assoalho pélvico e a prensa abdominal. Está correto. É realmente melhor, porque essa é uma forma um pouco mais fisiológica de evacuar. A gente precisa apoiar os pés no chão, sabe? Por isso que já até saíram algumas reportagens, né? Ah, você sempre evacuou de maneira errada, não sei o que, sabe? Esse tipo de coisa meio clickbait. De uma certa forma é verdade, porque não é tão fisiológico usar a privada. Se você especialmente não conseguir apoiar os pés no chão e tal, sabe? Então, tá correta. A 2 tá correta. Vamos para 3. A suplementação com fibras, além de dieta rica em frutas, leguminosas, hortaliças e cereais, e o uso diário de probióticos são todos bem indicados no tratamento, com forte respaldo científico por probiótico, cara. A gente já discutiu sobre probiótico, né, aqui nesse vídeo, então, não. Probiótico não tem respaldo científico. Suplementação com fibra, não precisa necessariamente suplementar, mas bater as fibras, ok. Se não conseguir bater com alimentação, suplementa, ok. Isso é bem indicado sim. Agora, probiótico não é não, tá? Então, falsa. Desse modo, só ficou correta 2, né? Então, ih, que é isso? Tem um erro de gabarito? Podemos afirmar que... Ah, cara, aqui ó. 1 e 3 estão incorretas. Ok, que susto. 1 e 3 estão incorretas. A 2 está correta, beleza. Vamos lá, próxima. Eu tô indo com o gabarito da banca também, tá? Se houver divergência entre o meu e o da banca, eu vou saber e aí a gente vai discutir. Beleza? Eu tô levando em conta. Eu sempre verifico. Vamos lá. Considerando as medidas terapêuticas da constipação intestinal funcional, assinado que tá errado. Ok. Educação e orientação sobre a necessidade de atender o desejo de evacuar. Ok, isso é certo. Evitando atitudes protelatórias, sim, aproveitando o reflexo gastrocólico e tentando evacuar uma vez ao dia após uma das refeições principais. Isso é medida terapêutica? Sim, tá tudo certo aqui, beleza? A gente já até discutiu isso, né? Acho que não tem nada que a gente não tenha falado em outras questões. Então, ok, vamos seguir. Para a manutenção conedicada, ou seja, primeiro passo, desimpactou as fezes se estavam impactadas. Segundo, fazer a manutenção, né? Fazer com que você evacue com maior frequência ou com menos dificuldade, se for o caso, né? Então, quando indicada, deve ser utilizado um laxante por via oral, diariamente, na dose individualizada para obter regularização do hábito intestinal. Para lactantes, uma opção segura é o óleo mineral. Tava indo bem, mas chegou no óleo mineral de novo para tu ver.
As questões cobram muito isso, gente. E ó, não é só óleo mineral que a gente tenta não usar, não. É também enemas. Deixa eu colocar aqui pra tu, ó. Então, isso não usa. Enemas também a gente tenta não usar, tá? E laxantes e estimulantes também. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Laxantes, estimulantes. As questões adoram esse tipo de coisa. Não é pra usar, tá? Beleza. Encontramos a falsa, mas você tá aqui para aprender de verdade, então vamos seguir. Nascer. Incontinência fecal por retenção, massa fecal palpável e reto preenchido com fezes são manifestações clínicas indicativas de impactação fecal. Sim, então use as questões ao seu favor para aprender também, já que você tem que responder, que não seja só para acertar, mas para aprender também para acertar as futuras. Então aqui, olha, ele acabou de falar para você o que é que o paciente vai sentir se houver impactação fecal. Então, e o que é que a gente vai perceber também no exame físico, ou seja, uma massa fecal palpável, reto preenchido com fezes, que não é para estar, mas nesses pacientes vão para estar. Uma incontinência fecal por retenção, tá? E aí o que, é que a gente faz? Esvazia, né? Primeira etapa imprescindível, para depois ir para de manutenção. Exatamente, isso está certo. A desimpactação pode ser realizada com enemas por via retal ou por via oral, e são necessários, em geral, 3 a 5 dias para se obter plena desimpactação. Que bom que eu li e cheguei nessa parte dos enemas, porque eu acabei de dizer que a gente não é pra gente usar, né? Provavelmente essa é uma questão mais antiga e ainda era do tempo em que a gente usava enema e tal na prática clínica, mas cada vez mais a gente tenta evitar. Se batesse a dúvida, lembre que óleo mineral é muito pior no consenso científico, na literatura. Óleo mineral a gente realmente vai tentar evitar, ainda mais, gente, para lactente, tá? Agora, enema, até usado ainda e tal. Então, sabe, é questionável, mas, né, essa tá mais errada, tá? Essa tá mais errada. Essa tá um pouco menos errada. Às vezes a gente tem que ir nisso, né, infelizmente. Então, enema ainda questionavelmente é usado, mas a gente vai tentar desimpactar por via oral mesmo com o polietileno glicol, ok? Então, questionável, mas enfim, a B está mais errada. Em geral, os enemas são realizados com solução fosfatada a partir de 2 anos de idade. Em lactentes podem ser usados mini-enemas com sorbitol. No ambiente hospitalar, a solução de glicerina costuma uma alternativa para o enema fosfatado. Realmente, aqui ele está descrevendo diferentes formas de enema, né? Do uso de enemas. Então, a partir dos 2 anos, como é a forma de uso? Geralmente é uma solução fosfatada. Em lactente, como é que é usado? Um mini enema com sorbitol. E no hospital, a solução de glicerina, que é uma alternativa, né? Quando a gente não consegue usar o enema. Então, é isso. Então você viu que o enema realmente ainda é defendido, né, um pouco nas provas, a gente tem que levar isso em conta, mas na prática clínica a gente vai tentar evitar, tá? Porque o consenso científico ele vai numa direção de tentar realmente evitar o seu uso e, e usar no lugar um laxativo oral, tá? O polietileno glicol. Então, é isso. Beleza, cara, vamos lá, vamos seguir. Aqui, ó. Constipação intestinal é definida por alteração na frequência, calibre e consistência das fezes. Ou seja, no senso comum a gente geralmente pensa em alteração na frequência, né? Ah, tá indo muito pouco, tá indo muito pouco. E às vezes tem pessoas que vai todos os dias, mas sofrem muito, cara. E aí, mas não procura um médico e tal. E isso realmente também é constipação, né? Por quê? Porque a consistência das fezes não está muito adequada. Ó, e também esforço, dificuldade. Então a gente tem que também levar isso em conta na definição de constipação, tá? Então vamos lá. Assinar a alternativa que é correta, da principal e mais frequente causa de obstipação em crianças.
A gente já discutiu sobre isso, salvo engano. Salvo engano, não, a gente discutiu, né? Eu trouxe aqui um recorte do livro para você e 90 a 95% dos casos de constipação são funcionais, né? E menos de 10%, eu até falei isso, menos de 10% são de constipação secundária, né? Que a gente encontra uma causa orgânica. Então é isso, beleza? E geralmente qual é a causa? Erros alimentares. Então você vê que não é uma causa orgânica, né? Mas por fatores alimentares e de sedentarismo também a gente pode ter uma constipação funcional, tá? Cara, vou aproveitar porque você tá aqui pra aprender de verdade e falar uma coisa pra tu que as provas também adoram cobrar. Quando a gente fala de causa orgânica, as provas elas tendem a perguntar qual é a causa comum mais orgânica e ela geralmente vai colocar a síndrome do intestino irritável. Não é verdade. Não é a causa orgânica mais comum. É essa daqui, ó. Vou até escrever aqui para você que essa é a causa orgânica mais comum. Isso é importante de saber para as provas e para a vida, tá? Clínica. Então, ok. Próxima, vamos lá. Piauí, vamos lá. A gente quer a alternativa errada. As manifestações clínicas são muito variáveis, né, na constipação. Desde a eliminação de fezes ressecadas, de pequenas dimensões, até fezes muito volumosas que provocam entupimento do vaso sanitário. Engraçado que no senso comum, talvez não se tenha muito essa ideia, né, de que se provoca entupimento do vaso a pessoa é constipada, mas é verdade, né? A gente sabe por experiência clínica que, de fato, isso aqui é verdadeiro, né? Inclusive, isso tá dentro dos critérios de Roma 4, né? Tanto as fezes ressecadas quanto as volumosas estão dentro dos critérios. Aqui, ó, tirei o print lá do site oficial e esses são os critérios de Roma 4 para a constipação funcional. Olha aqui, ó, o sexto histórico de fezes de grande diâmetro que podem obstruir o vaso sanitário. Então estão dentro mesmo dos critérios, né? De volta para a questão, vamos lá. B. Quanto ao sexo, a constipação intestinal funcional ocorre igualmente entre meninos e meninas? É correto, tá? Não há distinção entre meninos e meninas na constipação, não. Agora, quando a gente vai para uma faixa etária adulta, mulheres tendem a ser mais acometidas, tá? Existem algumas divergências, mas a maioria dos estudos vem indicando isso, especialmente no Ocidente, beleza? Então é importante a gente levar isso em conta. Além disso, a constipação, né, é mais frequente com o aumento da idade e entre pessoas de menor escolaridade e menor nível socioeconômico, tá? Esses dados são do Tratado de Gastroenterologia, beleza? Mas criança, sim, é muito parecido. Então tá verdadeira. Vamos lá. O megancolo congênito anganglionar deve ser sempre incluído no diagnóstico diferencial da criança com constipação grave. E o diagnóstico confirmado pelo enema opaco? Essa daqui é uma pegadinha enorme. Para muita gente, né? Cara, vamos lá. É verdade até um certo ponto. Até aqui é verdade. Porque criança com constipação grave, cara, precisa investigar megancolo congênito aganglionar. Agora, o diagnóstico não é por esse aqui não, ó, por enema opaco. Sabe qual é o diagnóstico? Você tem que levar para a vida é a biópsia retal. Nossa, numa criança e tal. Claro, a gente vai levar em conta fatores de risco, toda a história clínica e tal, mas, cara, uma constipação grave tem que investigar no critério diagnóstico, tem que colocar, tá? E sabe um outro nome para megancolo congênito? Aqui, ó. Isso aqui. É um outro nome,
não vou nem arriscar falar, mas é o megacolon congênito. E isso explica, né, o que eu te falei, ó. É a principal causa orgânica de constipação intestinal. Então, quando a gente está falando de constipação secundária, né, de constipação intestinal secundária, tá? Causa orgânica. O megacolon congênito é a principal causa. Então, né, a gente não pode minimizar, não. Correto? E só para te deixar um pouco mais por dentro, essa doença, né, ela se caracteriza pela ausência de células ganglionares, que geralmente vai ser no reto e no sigmoide. Por isso a biópsia, a gente vai biopsiar para ver se realmente existe uma ausência de células ganglionares, tá? E essas células são essenciais para a gente conseguir fazer a contração da musculatura para impulsionar as fezes. Então a gente consegue entender que existe uma alteração estrutural, por isso que é uma constipação secundária, né? Olha que interessante. E de fato congênita, né? A pessoa nasce sem essas células. Muito interessante. Então vamos lá, tá? Lembra, biópsia retal. É diagnóstico ouro. Encontramos a incorreta. Essa daqui. Vamos continuar. A pseudoconstipação ocorre em cerca de 5% dos lactentes com idade inferior a 6 meses sem aleitamento materno exclusivo. Tal condição é fisiológica e não requer tratamento específico. Isso é uma coisa que bem interessante, né? Porque muitas mães têm um conhecimento disso, de que é normal, essa parecer que a criança realmente tem um quadro de constipação e tal, mas na verdade não, tá? É fisiológico mesmo. Quando o lactente, ele tá amamentando exclusivamente sem materno, não é muito comum que ele evacue com mais de 3 dias, tá? Mas não tem impacto clínico grande não, tá? Então por isso que a gente chama realmente de pseudoconstipação, tá? Então, e vem sem, como eu falei, sem impacto clínico, ou seja, sem esforço, sem dor, as fezes vêm com aparência normal, mais amolecidas, né? Então, não precisa de tratamento não, tá? Mas a mãe precisa ser orientada, assim, de que é normal e tal, né? E é importante, sim, levar para o médico, investigar né? Porque é importante realmente tirar a dúvida, tá? Então, mas está correta. O escape fecal corresponde à perda involuntária de parte do conteúdo fecal por portadores de constipação crônica, consequente a fases impactadas no reto. Você já sabe até aqui que isso é verdade, né? Deixa eu te explicar o que é que acontece aqui. Imagina que você tem aqui o reto e tem fezes impactadas aqui. Impactou. São fezes mais velhas. Aí vem fezes novas e elas podem vir mais líquidas. E aí o líquido consegue passar e ocorre esse escape. Imagina. É uma consequência de fezes impactadas no reto. Sim. Até porque você não conseguiu muitas vezes sentir o estímulo, né? Porque a impactação está mais proximal, quer dizer, mais para entre distal, proximal, beleza, mas o fato é que essas fezes que vêm mais líquidas vêm mais de proximal, né? Não chegam até distal para você sentir o estímulo de que precisa evacuar. Então ocorre esse escape, muitas vezes sem que você sinta por conta disso, tá? Então, discutimos tudo. Próxima. Em relação ao diagnóstico de constipação intestinal funcional, o principal caso de constipação geral é a funcional, né? Em pacientes da faixa etária pediátrica, o que é correto afirmar? Vamos lá. 10% dos casos de constipação intestinal crônica são de natureza funcional? Cara, você sabe, você estuda comigo, é de 90 a 95. Mesmo na população pediátrica, sim, gira em torno de 90 a 95 para a população geral, tá? Geral. Então, de qualquer modo, não vai ser só 10%, tá? É um número muito pequeno. Então, é falsa. A gente é correta. O toque retal deve ser realizado apenas quando a resposta ao tratamento inicial for inadequada.
Cara, não, você pode fazer antes, tá? Você pode fazer bem antes. Se houver suspeita de impactação de fezes no reto, você pode fazer o toque retal, tá? Ele pode sim ser feito. Não necessariamente você deve, né? Você vai levar em conta história clínica, a suspeita, para que exista essa indicação de fazer. Mas pode ser bem antes, tá? Então não, tá? Ela é falsa. A palpação abdominal pode evidenciar a presença de fecaloma? Sim, a gente já viu até por outras questões, né? Pode acontecer na constipação funcional, sim, um fecaloma, e aí você consegue palpar ele. Sim, tá correto. A presença de sangramento retal é sinal de alerta para doença orgânica? Que questão interessante, cara. Essa questão é muito interessante. Por quê? É, Tem uma questão aqui, eu acho que a gente vai chegar nela. Eu acho que ela tá nesse material, que tem uma criança que ela tem o sangramento, sutil, mas tem. Mas no exame físico foi vista uma fissura anal. Então, muito provavelmente é pela fissura. Isso quer dizer que é causa orgânica? Não, não quer dizer isso, não. A fissura pode ter vindo de evacuações muito dolorosas, né? Que saem, entre aspas, rasgando mesmo, lesionando, né? A mucosa do reto e tal. Então, pode haver realmente fissuras e aí vai levar sangue. Isso não quer dizer que é causa de doença orgânica, não, tá? Então, falsa. Exames complementares a serem solicitados na primeira avaliação incluem radiografia. Cara, na primeira avaliação, radiografia, é, não. Até porque para o diagnóstico de constipação intestinal, você sabe que os critérios são clínicos, é Roma 4, né? Então, a gente não precisa de exame de laboratório e de imagem de rotina, não, tá? Mas isso é se houver sinal de alarme, tá? Ah, mas e no sinal de alarme, dentro do sinal de alarme e tal? Calma, porque, ó, cara, na primeira avaliação, você não vai solicitar isso na primeira avaliação, geralmente, sabe? Muito difícil. Se precisar de exame, né, se houver sinal de alarme e tal, você vai começar por um hemograma, sim. T4 pode até vir no meio, TSH geralmente, né, não muito, um PCR vem. Tá, mas não vamos levar em conta não. Essa daqui, a E não tá correta não, tá? A C, ela realmente é o caso. Vamos lá. Próxima. Quanto à constipação intestinal funcional na infância, assinale a correta. Isso aqui é tudo que a gente já discutiu, ó. Vamos responder aqui numa cartada, bem rápido. É necessário radiografia do abdômen na primeira consulta? A gente já viu que não é necessário. Para avaliar grau de retenção das fezes, então, não. O diagnóstico baseia-se em quê? História clínica e exame físico. Sim, até para verificar a impactação, né? Toque retal é possível, não precisa pedir um exame de imagem para isso não. O enema opaco é necessário para se afastar do diagnóstico de megacolocogênito. Discutimos sobre qual é que a gente usa biópsia retal, né? Principal causa de fato de causa secundária, né? De constipação secundária, mas não é por enema opaco não. Deve ser orientado ao aumento da ingesta de água, além de um facilitador de evacuação, para melhor resposta ao tratamento. Aumento da ingesta, a gente já discutiu sobre isso também, né? Não existe consenso na literatura de que melhora. É bom ingerir água sim, mas não precisa aumentar. Se você já está ingerindo dentro do que você precisa no geral, como qualquer pessoa precisa, ok. Então não. Quando há incoprese, deve ser orientado ao acompanhamento psicológico concomitante. O que é incoprese? Incontinência fecal. Precisa de acompanhamento psicológico concomitante? Você está dizendo que está uma causa psicológica? Não, né? É bom realmente ter um acompanhamento psicológico, mas para a vida, né? Não para uma ecoprese. Então, não. A não ser em casos específicos, claro, mas na entidade da constipação intestinal, não, tá? Para outros casos, mas aqui não.
Sobre a constipação intestinal funcional, o que é que tá errado? Ó, vamos lá. Quando houver fecaloma ou impactação fecal, o esvaziamento do reto e do colo constitui a primeira e imprescindível etapa. Isso é correto, né? A gente já discutiu muito sobre isso. Vou colocar um V. Educação e orientação sobre a constipação intestinal e seu tratamento a fim de evitar o comportamento retentivo. Sim. Educação e orientação. Tudo ok, né? Medidas promotoras da saúde em geral, aumento na ingestão de fibra, isso tem respaldo, e fluidos, estimular a prática de atividade física, tudo isso tem respaldo. Fluido já não tem tanto, mas a gente, né, vamos deixar aqui só por desencargo de consciência, vamos ver se tem uma, né? Tratamento de manutenção com o objetivo primordial de prevenção da formação de fecaloma deve ser instituído com lavagem semanal. Tratamento de prevenção e manutenção a gente já discutiu. É laxativo, osmótico, né? Então, tá errado. Isso aqui tá muito errado. E assim, fluido, né? Ele ainda colocou aumento, né? Enfim, é para beber água assim, obviamente, mas que tem respaldo de que vai melhorar especialmente a constipação, a gente não tem. Mas, né, essa daqui tá pior. Então, e de resto tá certo, né? Prática de atividade física, fibra alimentar, perfeito. Vamos lá. O tratamento inicial da constipação intestinal funcional deve ser constituído pelo quê? Laxativo salino? Não. Hidratação, laxativo osmótico, atividade física e atender ao refluxo evacuatório? Faltou fibra, né? Porque a gente, tratamento inicial tem que ter fibra, gente. Porque tem respaldo, tem mais respaldo do que hidratação. Fibra, hidratação, atividade física, atender ao refluxo evacuatório? Sim. Óleo mineral já tira, né? Então, ok. Perfeito. Próxima. A constipação intestinal é um sintoma frequente de crianças, sendo responsável por cerca de 3% das consultas nos ambulatórios de pediatria. Sobre o tema, correta. A maioria dos casos de constipação é de origem orgânica? A gente já sabe que não. 90 a 95, né? Funcional. Funcional. A constipação é uma doença benigna e não traz complicações para a criança, havendo resolução do quadro com orientações dietéticas. Só e sempre? Não, né? Mas sempre que você vai conseguir resolver só com orientação dietética. E não traz complicação. Não traz sim, gente. É claro que traz. Então vamos lá. C. Considera a constipação crônica primária orgânica, né? Primária orgânica, quando há alterações estruturais do trato gastrointestinal. Correta, tá? Isso é correta. É uma constipação que é crônica e é orgânica e especificamente primária orgânica. Aí essa primária orgânica é quando a gente tem alterações da estrutura mesmo do sistema digestivo, tá? Pode ser uma malformação intestinal, pode ser um megacólon, né? Porque a gente viu que é a falta das células nervosas. Então, a gente quer a correta, essa tá correta. Vamos continuar. A constipação crônica primária funcional simples é quando existe o trânsito colônico lento, disfunção do assoalho pélvico ou sensibilidade anorretal diminuída. Não faz sentido, né? Porque a funcional, basta você saber que não tem alterações estruturais. E aqui ele está me trazendo alterações estruturais. Como, por exemplo, se houver uma diminuição da sensibilidade no retal, então a gente tem algum comprometimento no, nos receptores, né, provavelmente. Então, né, não faz muito sentido não essa AD, ela é falsa. A presença de incontinência fecal retentiva exclui o diagnóstico de constipação funcional? Não, né, a gente já viu ao longo das questões. Se você tem incontinência fecal, ela existe na funcional, na incontinência fecal retentiva. Existe na funcional, então não exclui não. Falsa. Bahia. Questão da Bahia, vamos lá. Sobre a constipação, analise VUF.
Em geral, os laxantes são osmóticos, são razoavelmente seguros, mesmo quando usados regularmente? São. Primeira linha, né? A constipação é comum entre idosos por causa de uma alimentação com poucas fibras. Até aqui tá ok. Pela falta de exercício, sim. Deixa eu colocar aqui para atuar. Pelas comorbidades e pelo uso de medicamentos anticolinérgicos. Sim, tudo isso está na literatura como uma das causas, como causas que levam a uma constipação, especialmente em idosos. É comum, né? E aumenta com a idade, né? Então, sim. Abdômen distendido, de pânico à percussão, é um achado que afasta a suspeita de constipação crônica. Na verdade, é o contrário, né? Esses achados aqui são comuns na, na constipação crônica, tá? Por quê? Porque de forma crônica, o acúmulo de fezes já vai ter estado ali por mais tempo, né? E por mais repetidas vezes. Isso pode levar à dilatação do cólon. Além disso, a fermentação daquele conteúdo fecal ali, que está estagnado, né? Pode fazer com que haja maior produção de gás pelas bactérias e isso também vai gerar uma, um som de pânico à percussão. Então, é falsa, tá? Porque na verdade é o contrário, né? Aproxima a suspeita. Então é VVF, beleza? Cara, acho que essa é nossa última questão. Então vamos lá, fechar com chave de ouro agora. USP. Paciente, sexo feminino, 5 anos de idade, apresenta história de constipação intestinal desde 2 anos de idade. Essa questão é muito boa. É aquela que a gente já tinha discutido, que eu tinha falado, tinha dado spoiler pra você. Vamos lá, fissura anal. No início evacuava a cada 3 dias, mas este intervalo foi aumentado. Atualmente, evacua a cada 15. E tem 3 anos que ela tem constipação, né? Começou com 2, já tem 5 hoje. Tem muito tempo. Apresenta escape fecal diário há 6 meses. Ao exame físico, peso e estatura pertenceu 25. Não apresenta distensão abdominal, importante, mas palpa-se uma massa em hipogástrico. Teve uma questão que a gente conseguiu palpar alguma coisa e era fecaloma. Aqui é fecaloma, ele não falou. Mas vamos ver. É móvel, chegando a 3 centímetros abaixo da cicatriz umbilical. Não é dolorosa. A inspeção do ânus observou-se pequena fissura anal. Às 6 horas é a localização, né, da fissura. Qual a sua hipótese diagnóstica? Questão muito boa, cara. Vamos lá, dá pra tirar muita coisa aqui. Veja só, qual é a hipótese? Constipação intestinal crônica funcional? Nada indica o contrário. É isso que eu quero que você perceba aqui. Eu vou te explicar por que nada indica o contrário. Porque a priori nossa resposta é essa. Constipação orgânica secundária a tumor de cólon. Olha só, tumor de cólon. Em uma criança de 5 anos de idade, não é comum. A gente tem algum sinal de alerta, de alarme, que possa fazer a gente desconfiar disso, cara? Não, nessa questão a gente não tem. Não tem. Não tem nem antecedente familiar com a doença, nem com. é, sabe? Não trouxe histórico familiar, então não parece ser o caso, não. E aquela massa palpável, sabe o que ela é? Provavelmente é fecaloma mesmo, tá? Porque lembra do que eu tinha te falado sobre o escape fecal, no caso de massa de fezes compactada, que ocorre um escape? Ela tem um escape fecal diário. E então, provavelmente, essa massa é fezes mesmo impactadas, compactadas ali, sabe? Então, é fezes compactada que gera um escape consequente. Cara, além disso, se fosse tumor, a questão iria trazer febre, que é um sinal de alarme, até vômitos, porque aí poderia haver uma obstrução intestinal e levar a vômito fecaloide, algo muito sério.
e um sinal de alarme assim explosivo que vai precisar de cirurgia, na maioria das vezes imediata, sabe? Então não parece, não é o caso, a gente não tem isso aqui. Então é falsa, né? Constipação intestinal crônica não retentiva tem retenção, né? Tem fezes compactadas, tem problema aí. Além disso, é funcional, né? Pseudo-obstrução intestinal crônica. Não, porque pseudo-obstrução crônica é causada por alterações que são neuromusculares, tá? Do tubo digestivo. Ou seja, isso vai afetar a peristalse, não é obstrução mecânica. O nosso caso aqui é uma obstrução mecânica. Tudo indica para uma obstrução mecânica e não uma causa neuromuscular, tá? Além disso, é bem raro, tá? Se fosse o caso da pseudo-obstrução aqui, tá? Intestinal, é bem raro. Então, não é o caso, tá? E isso vai ser mais comum em adultos, por causas secundárias, de fato, como a esclerose sistêmica, doença de Chagas. A doença de Chagas tem um componente bem forte de sair. Agora, uma criança de 5 anos, não. E aqui tem retenção, então é falsa. Logo, o gabarito é A. Espero que você tenha gostado de estudar comigo. Se você gostou, então se inscreve, deixa o like. Se você tem sugestões para novas questões, novos blocos de questões, pode deixar aqui embaixo, eu vou adorar saber. Muito obrigado pela sua atenção. A gente se vê muito em breve.